Amo a noite apaixonadamente. Amo-a como quem ama o seu país ou a sua amante, com um amor instintivo, profundo, invencível. Amo-a com todos os meus sentidos, com os meus olhos que a veem, com meu olfato que a respira, meus ouvidos que escutam o seu silêncio, com toda a minha carne que as trevas acariciam. As cotovias cantam ao sol, no ar azul, no ar quente, no ar leve das manhãs claras. O mocho voa à noite, mancha negra que passa pelo espaço negro, irradiante, inebriado pela negra imensidão, solta seu grito vibrante e sinistro. O dia cansa-me e aborrece-me, é brutal e barulhento. Levanto-me com dificuldade e visto-me com lassidão, saio a contragosto e cada passo, cada movimento, cada gesto, cada palavra e cada pensamento, me cansa como se eu levantasse um fardo que me esmagasse. Mas, quando o sol se põe, invade-me uma alegria confusa, uma alegria de todo o meu corpo. Desperto, animo-me. À medida que crescem as sombras, sinto-me outro, mais moço, mais forte, mais alerta, mais feliz. Olho para a grande sombra suave caindo do céu e se adensando, ela afoga a cidade, como uma onda impalpável e impenetrável, ela esconde, apaga, destrói as cores, as formas, abraça as casas, os seres, os monumentos com seu toque imperceptível. Então sinto vontade de gritar de prazer como as corujas, de correr pelos telhados como os gatos, e um desejo de amar, impetuoso, invencível, arde nas minhas veias. Vou, caminho, ora pelos subúrbios ensombreados, ora pelos bosques vizinhos de Paris, onde ouço rondarem as minhas irmãs, as bestas, e os meus irmãos, os caçadores clandestinos. O que amamos com violência sempre acaba nos matando. Mas como explicar o que acontece comigo? E mesmo, como explicar que sou capaz de contá-lo? Não sei, já não sei, sei apenas que isso existe, pronto. Portanto, ontem era ontem? Sim, sem dúvida, a menos que tenha sido antes, um outro dia, um outro mês, um outro ano, não sei. Mas deve ser ontem, já que o dia não mais raiou, já que o sol não reapareceu. Mas desde quando dura a noite? Desde quando? Quem poderá dizer? Quem algum dia saberá? Assim, ontem saí, como faço todas as noites, depois do jantar. Fazia um tempo muito bonito, muito suave, muito quente. Ao descer para os bulevares, olhei acima de minha cabeça o negro rio cheio de estrelas, recortado no céu pelos telhados das casas, que giravam e faziam esse riacho rolante de astros ondular como um rio de verdade. No ar leve, tudo estava claro, desde os planetas até os bicos de gás. Tantas luzes brilhavam lá no alto e na cidade que as trevas pareciam luminosas. As noites luzentes são mais alegres que os grandes dias de sol. No boulevard, os cafés rutilavam, todos riam, passavam, bebiam. Entrei no teatro por alguns instantes. Em que teatro? Não sei mais. Lá dentro estava tão claro que me senti agoniado, e saí com o coração meio obscurecido por aquele choque brutal de luz nos dourados do balcão, pelo cintilar factício do enorme lustre de cristal, pela cortina de luzes da ribalta, pela melancolia daquela claridade falsa e crua. Cheguei aos Champs-Élysées, onde os cafés-concertos pareciam focos de incêndio no meio das folhagens. As castanheiras roçadas pela luz amarela tinham um aspecto de pintadas, um aspecto de árvores fosforescentes, e os globos de luz elétrica, parecendo luas cintilantes e pálidas, ovos de lua caídos do céu, pérolas monstruosas, vivas, faziam empalidecer, sob sua claridade nacarada, misteriosa e imperial, os fios de gás do feio gás sujo, e as guirlandas de vidros coloridos. Parei debaixo do Arco do Triunfo para olhar a avenida, a longa e admirável Avenida Estrelada, indo até Paris entre duas linhas de fogo e os astros. Os astros lá no alto, os astros desconhecidos jogados ao acaso na imensidão, onde desenham essas figuras estranhas que tanto fazem sonhar, que tanto fazem pensar. Entrei no Bois de Boulogne, e lá fiquei muito tempo, muito tempo. Estava tomado por um arrepio singular, uma emoção imprevista e poderosa, uma exaltação de meu pensamento que raiava a loucura. Andei muito tempo, muito tempo. Depois voltei. Que horas eram quando tornei a passar sob o Arco do Triunfo? Não sei. A cidade adormecia, e nuvens, grossas nuvens pretas, espalhavam-se lentamente no céu.
Pela primeira vez senti que algo estranho, novo, ia acontecer. Tive a impressão de que fazia frio, de que o ar se adensava, de que a noite, minha noite bem amada, pesava sobre meu coração. Agora a avenida estava deserta. Só 2 polícias passeavam perto da estação dos fiacres, e na rua apenas iluminada pelos bicos de gás que pareciam moribundos, uma fila de carroças de legumes ia para os ares. Iam devagar, carregadas de cenouras, nabos e repolhos. Os cocheiros dormiam, invisíveis, os cavalos andavam no mesmo passo, seguindo a carroça da frente, sem barulho, pela calçada de madeira. Diante de cada luz da calçada, as cenouras iluminavam-se, vermelhas, os nabos iluminavam-se, brancos, os repolhos iluminavam-se, verdes, e essas carroças passavam uma atrás da outra, vermelhas como fogo, brancas como a prata, verdes como a esmeralda. Fui atrás delas, depois virei na rua Royale e voltei para os bulevares. Mais ninguém, mais nenhum café iluminado, apenas alguns retardatários que se apressavam. Nunca tinha visto Paris tão morta, tão deserta. Puxei meu relógio, eram 2 horas. Uma força empurrava-me, uma necessidade de andar. Portanto, fui até a Bastilha. Lá percebi que nunca tinha visto uma noite tão escura, pois nem sequer distinguia a colônia de Juillet, cujo gêmeo dourado estava perdido no breu impenetrável. Um firmamento de nuvens, cerrado como a imensidão, afogara as estrelas e parecia descer sobre a terra para liquidá-la. Retornei. Não havia mais ninguém ao meu redor. Porém, na praça do Chantial-de-Aou, um bêbado quase me deu um encontrão, depois desapareceu. Por algum tempo ouvi o seu passo desigual e sonoro. Eu ia andando. Na altura do Faubourg Montmartre, passou um fiacre, descendo na direção do Sena. Chamei-o. O cocheiro não respondeu. Perto da rua Drouot, uma mulher zanzava. Ei, cavalheiro! Escute. Apertei o passo para evitar a sua mão estendida, depois mais nada. Na frente do vaudeville, um catador de trapos vasculhava a sarjeta. A sua pequena lanterna tremulava bem rente ao chão. Perguntei-lhe. Amigo, que horas são? Ele respondeu, e eu lá sei, não tenho relógio. Então, de repente, reparei que os lampiões de gás estavam apagados. Sei que nesta época do ano eles são apagados bem cedo, antes do amanhecer, por economia, mas o dia ainda estava longe, tão longe de raiar. Vamos para os ares, pensei, pelo menos lá encontrarei vida. Pus-me a caminho, mas não enxergava nada nem mesmo para me orientar. Ia andando devagar, como se anda num bosque, contando as ruas para reconhecê-las. Defronte do Crédit Lyonnais um cão rosnou. Virei na de Gramont, perdi-me, deambulei, depois reconheci a bolsa pelas grades de ferro que a cercavam. Toda Paris dormia, com um sono profundo, apavorante. Mas ao longe andava um fiacre, talvez aquele que tinha passado por mim ainda agora. Tentei alcançá-lo, indo na direção do ruído das suas rodas, pelas ruas solitárias e negras, negras como a morte. Perdi-me de novo. Onde estava? Que loucura apagar o gás tão cedo! Nenhum passante, nenhum retardatário, nenhum vagabundo, nenhum miado de gato apaixonado. Nada. Mas onde estavam os polícias? Pensei, vou gritar, eles virão. Gritei. Ninguém respondeu. Chamei mais alto. A minha voz foi-se, sem eco, fraca, abafada, esmagada pela noite, por aquela noite impenetrável. Berrei socorro! 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 O meu apelo desesperado ficou sem resposta. Que horas eram? Puxei o relógio, mas não tinha fósforos. Escutei o leve tic-tac do pequeno mecanismo com uma alegria desconhecida e estranha. Ele parecia viver. Eu já não estava tão sozinho. Que mistério! Recomecei a andar como um cego, tateando os muros com a minha bengala, e a toda hora levantava os olhos para o céu, esperando que enfim o dia raiasse, mas o espaço estava negro, todo negro, mais profundamente negro que a cidade. Que horas podiam ser? Parecia que eu caminhava havia um tempo infinito, pois as minhas pernas amoleciam debaixo de mim, meu peito arfava, e eu sofria terrivelmente de fome. Resolvi bater no primeiro portão.
Puxei o botão de cobre e a campainha retiniu sonora na casa. Retiniu estranhamente, como se esse ruído vibrante estivesse sozinho naquela casa. Esperei, não responderam, não abriram a porta. Toquei de novo, esperei, mas nada. Tive medo. Corri para a residência seguinte, e 20 vezes em seguida fiz a campainha ressoar no corredor escuro onde devia dormir o zelador. Mas ele não acordou, e fui mais longe, puxando com toda a força as argolas ou os botões, batendo com os pés, a bengala e as mãos nas portas obstinadamente fechadas. E de repente percebi que estava a chegar aos ares. O mercado estava deserto, sem um ruído, sem um movimento, sem um carro, sem um homem, sem um molho de legumes ou um ramo de flores. As barracas estavam vazias, imóveis, abandonadas, mortas. Invadiu-me um pavor horrível. O que estava a acontecer? Ai meu Deus, o que estava a acontecer? Fui embora. Mas a hora? A hora? Quem me diria a hora? Nos campanários ou nos monumentos nenhum relógio batia. Pensei, vou abrir o vidro do meu relógio e sentir os ponteiros com os dedos. Puxei o meu relógio. Ele já não funcionava. Estava parado. Mais nada, mais nenhum arrepio na cidade, nenhum clarão, nenhum vestígio de som no ar. Nada. Mais nada. Nem mesmo o ruído longínquo do fiacre andando e mais nada. Eu estava nos cais, e subia do rio uma brisa glacial. O Sena ainda corria? Quis saber, encontrei a escada, desci. Eu não ouvia a torrente encapelando sob os arcos da ponte. Mais degraus. Depois, areia. Lama. Depois a água. Molhei o braço. Ele corria. Frio. 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 Quase gelado. Quase seco. Quase morto. E senti perfeitamente bem que nunca mais teria força para subir de novo. E que ia morrer ali. Eu também, de fome, de cansaço, e de frio. Tradução de Rosa Freire de Aguiar. Trabalho de texto neural, Marcelo Ronque. Guy de Maupassant nasceu em 1850, na França. A partir de 1880, começou a publicar contos, crônicas e críticas, e mais tarde, também romances.